Bom, pessoal, então vamos para a nossa segunda parte, tá? Eu poderia optar por gravar uma aula lixiviação 1, ou melhor, uma aula de lixiviação falando de equipamentos e depois uma aula de lixiviação falando de mecanismos, mas eu achei pelo menos na hora que eu concebi isso, tá? Eu achei melhor dividir, que a gente vê um pouquinho de prática e vai um pouquinho para teoria, tá? Para não ficar a prática, eu acho que ela é mais leve, mais simples, mais interessante, tá? E a teoria, na minha concepção, ela é um pouco mais enfadonha. Então, o que acontece aqui? Eu tentei quebrar para que eu coloque menos informação nessa primeira parte, tá? Então, aqui nessa segunda parte de lixiviação 1, sendo a primeira parte que eu vou tratar de mecanismos, então, mecanismos de lixiviação, meu Deus, calma aí, mecanismo de lixiviação, tá? Eu vou tratar de dois mecanismos, tá? A gente tem 4 mecanismos, são mecanismos de lixiviação física, mecanismos químicos, depois tem mecanismos eletroquímicos, depois mecanismos eletrolíticos, tá? Então, o que a gente vai ver aqui são os mecanismos físicos e químicos, tá? O mecanismo físico, então vamos começar aqui, pegar uma cor específica aqui para mecanismo físico, tá? Então, o mecanismo físico ele ocorre em sólidos iônicos, tá? Então, ele ocorre principalmente em sólidos iônicos, tá? E a base da lixiviação de sólidos iônicos, tá? Eu vou pegar um exemplo aqui do NaCl, que é sólido, tá? Quando eu coloco ele em contato com a água, tá? Eu vou dissolver ele em meio aquoso, né? Na mais aquoso mais Cl menos aquoso, tá? A base desse processo aqui, tá? Ele é baseado em hidratação, tá? O que acontece? A água ela vai concorrer, né? Lembra que eu falei na aula passada, o sódio ele vai doar um elétron para o cloro, tá? Então o cloro vai ficar carregado negativamente, o sódio positivamente, tá? A partir do momento que eu adiciono o dipolo da água, tá? Eu tenho um concorrente a essa carga negativa, tá? O cloro aqui, ele é quem atrai o cloro, eles só estão juntos porque o cloro atrai eletrostaticamente, né? O cloro tem carga negativa, ele atrai o sódio com carga positiva. Quando eu adiciono água, eu estou adicionando aqui uma carga negativa, porque os elétrons do hidrogênio eles ficam mais perto do oxigênio, né? Por isso que a gente diz que a água é polar, tá? Então o que acontece? Gera uma polaridade negativa perto do oxigênio e uma polaridade positiva perto do hidrogênio. E aí a gente tem a nossa polaridade da água, tá? Essa polaridade da água age como concorrente ao cloro, tá? A parte do oxigênio age como concorrente, enfraquecendo e quebrando essas ligações. De forma que depois, quando a gente tem um sódio aqui, a gente vai ter em volta dele aqui uma configuração semelhante a essa aqui, tá? As águas vão estar aqui perto do nosso sódio para dissolver ele, tá? Virada com a polaridade, esse cara aqui positivo, e aí a parte negativa do dipolo da água, tá? Neutralizando essa carga. Por isso também se diz que a água tem uma boa constante dielétrica, ela consegue neutralizar cargas no interior dela, tá? E assim se dá o mecanismo de dissolução, o mecanismo físico, ele funciona para sólidos iônicos e ele é baseado na hidratação, tá? E agora a gente vai falar um pouquinho, agora o mais complexo de hoje, tá? A segunda parte da aula é sempre um pouquinho mais curta, tá? Aliás, não foi sempre assim, né? No início, lá a segunda parte acabou sendo um pouco mais longa, tá? Mas na parte de hoje eu acho que é um pouquinho mais curta, tá? A gente tem os seguintes mecanismos, tá? Quando a gente tem o mecanismo de lixiviação químico, tá? Calma aí que eu estava escrevendo em inglês, né? Aqui, ó, químico, tá? Mecanismo de lixiviação químico, tá? Quais são os tipos de mecanismo, tá? Então tem aqui
a neutralização, então é tudo baseado numa reação química, né? Então a gente tem uma reação de neutralização. Meu Deus. Neutralização. Tá? A reação de neutralização, vamos dar um exemplo aqui para vocês. Tá? Então a gente tem o Al, a bauxita, né? AlOH3, tá? Que vai reagir num meio ácido, neutralizando, né? Porque a gente tem aqui um meio ácido. Tá? Através dessa reação eu removo H+ do da minha solução. Então eu estou promovendo, apesar de eu não ter adicionado, no caso o AlOH3 ele é anfótero, né? Ele se comporta, quando está no meio ácido, se comporta como se fosse uma base, quando está no meio básico se comporta como se fosse um ácido. Eu já vou mostrar isso para vocês. Aí esse cara aqui vai indo para o meio aquoso, tá? E a água é formada, tá? A partir desses OHs aqui. Tá? Uma outra opção para acontecer aqui, uma reação de neutralização, de novo AlOH3 num meio básico, tá? Ele acaba reagindo através da seguinte reação, produzindo um complexo aqui, tá? Que é o OH2-, né, esse complexo, em meio aquoso. Então, estou causando aqui a gente tem ele sólido, tá? Então, eu estou causando aqui uma dissolução, empurrando ele para o meio aquoso, tá? E aí eu estou neutralizando, estou consumindo OH. Tá? Por quê? Porque eu vou formar também água. Tá? Então, esse é um mecanismo, tá? Mecanismo de dissolução através de uma reação de neutralização. Tá? Então, e se vocês, aí uma outra opção, tá? É a formação de um complexo. Tá? E aí a gente tem formação de complexo. Então a gente tem a reação de neutralização e tem a reação de formação de complexo. Então a gente vai pegar o exemplo aqui do sulfato de chumbo, tá? Sólido, ele vai reagir com o cloreto de sódio. Então, como vocês viram, o licor lixiviante, eventualmente eu posso ter um ácido ou uma base, utilizar um ácido, uma base, ou eu também posso utilizar, inclusive, uma solução salina. Tá? E aí eu vou formar o complexo, tá? Esse Na2PbCl4. Temos novamente participação dos meus cachorros na aula de hoje. Tá? Espera um segundo que eu vou atendê-los. Não precisei, ou melhor, vou precisar. Atendido novamente os cachorros, né? Vamos continuar aqui com a nossa formação de complexo. Então a gente tem aqui o sulfato de chumbo, tá? Ele reagindo com 4 cloretos de sódio, sendo produzido o seguinte complexo. Tá? E aí a gente tem também, tá, esse cara aqui meio aquoso, e a gente tem também a formação do sulfato de sódio, tá? Todos em meio aquoso. Então, através do NaCl, eu consigo formar esse complexo aqui, tá? Que vai empurrar o chumbo para o meio aquoso. Tá? A penúltima reação do dia de hoje é uma reação de oxidação. Então, a gente pode ter, então, a dissolução química, ela ocorre sempre através de uma reação uma reação química, né? Tá? Depois vocês vão ver lá que a eletroquímica, aqui a gente não tem uma reação química, né? A gente tem um processo físico acontecendo, né? Depois aqui, no caso, na dissolução química, a gente tem uma reação química, tá?
Na dissolução eletroquímica, a gente vai ter envolvimento de elétrons, tá? Então, ainda reações químicas, mas com envolvimento de elétrons, tá? E depois na eletrolítica também ocorre com envolvimento de elétrons, mas aí a gente tem uma outra coisa que é uma força eletromotriz imposta, tá? Então aí, mas isso a gente vai ver na aula que vem. Então aqui os processos químicos são reações químicas, mas a gente não tem elétrons fluindo de um lugar para outro. Então isso que difere a reação, os mecanismos químicos dos eletroquímicos, que vocês vão ver na próxima aula, tá? Então aqui a gente tem 3 tipos de reação até agora. Eu vou mostrar o terceiro, né? Neutralização é um deles, né? Caso clássico da bauxita, tá? No tratamento de chumbo, tá? Pela via hidrometalúrgica, em dado momento a gente usa, faz um processo para produzir o sulfato de chumbo, e aí pode lixiviar o sulfato de chumbo para produzir um complexo ali de cloreto de chumbo e sódio, tá? E aí agora tem o nosso processo de oxidação, que a gente vai ter o uso de um agente oxidante, que é o oxigênio dissolvido. Então a gente tem o minério de galena aqui, né? Minério de esfalerita ou blenda, minério de zinco, tá? Que vai reagir com oxigênio dissolvido na água, tá? Que normalmente borbulhado na água, tá? E vai produzir um sulfato de zinco, tá? Dessa vez dissolvido na água também, tá? Então uma das alternativas é uma reação de oxidação, tá? E aí, por último, eu posso ter uma reação de protonação. E aí eu vou usar esse espacinho aqui que eu usei para explicar o nosso fenômeno físico, tá? Para não ter que tirar todo o quadro e fazer de novo, tá? Então a gente tem essa é a última parte, tá? E aí depois eu vou falar um pouquinho quem são os tipos de minérios que sofrem essa dissolução por mecanismos químicos, tá? Então a gente tem aqui a dissolução por protonação, que é uma reação com um H+, né? Lembra que o hidrogênio é um elétron e o próton. Se eu estou reagindo com H+, eu estou reagindo com um próton, né? Então a gente tem, por isso, a protonação. Então a gente tem aqui uma pirita, tá? Mais 2 H+, tá? Isso aqui era para ser um mais, saiu meio ruim aqui. Na realidade eu botei um 2, não sei porquê. Tá? Mais um H+, vai resultar em quê? Vai resultar em ferro dissolvido, tá? Fe2+, meio aquoso, tá? Pirita aqui sólida, esse cara aqui meio aquoso, tá? Mais o H2S, mais H2S também meio aquoso, tá? Então, uma reação de protonação, eu consigo dissolver o ferro, tá? Também acontece no caso específico do calcário, tá? Para eu dissolver cálcio, tá? Então eu tenho CaCO3 mais 2H+, tá? Também aqui sólido, esse aqui aquoso, tá? Resultando em quê? Resultando em Ca2+, mais CO2 mais H2O. Não sei se vocês já ouviram falar, desculpa, aqui não é sólido, é líquido, tá? E aqui a gente tem um gás, tá? E aqui a gente tem um metal em meio aquoso, tá? Não sei se vocês já ouviram falar naquela experiência de colocar para ver se uma rocha é um carbonato, né? O calcário é um carbonato de cálcio, né? Colocar, pingar um ácido na superfície dessa rocha que vai causar borbulhamento, tá? O que tu está promovendo quando causa esse borbulhamento é essa reação de decomposição do calcário em cálcio dissolvido na água, né? E CO2, que vai causar aquele efeito de borbulhamento, tá? Então aqui a gente tem o que? Mecanismo químico, quando a gente tem todos esses compostos que eu falei aqui, tá? Eles são
de ligação, vamos lá, ligação parcialmente iônica barra covalente. Tá? Então, sólidos de ligação intermediárias entre iônicas e covalentes, tá? Eles dissolvem baseados em neutralização, formação de complexo, oxidação e protonação. Tá? Agora, a partir do eletroquímico, a gente vai trabalhar com sólidos que têm ligações com algumas características metálicas. Então, aqueles sólidos de ligações mistas entre o metal, metálica covalente, metálica iônica, eles vão ser dissolvidos através de métodos eletroquímicos e eletrolíticos. Tá? E aí faltou um tipo de sólido, tá? E aí que são os sólidos puramente covalentes. Tá? Sólidos covalentes, esses e a sílica, como vocês já viram em algum momento do curso, que a sílica compõe a ganga da maior parte dos minérios. Tá? E a nossa sorte para a hidrometalurgia, como a sílica é mineral de ganga, eu não quero dissolver a sílica. E a sílica tem uma ligação covalente. Tá? E sendo a sílica possuindo uma ligação covalente, ela é insolúvel. Então eu não consigo dissolver sílica, tá? Por ela ter uma ligação próxima do que a gente pode dizer puramente covalente. Só vocês olharem na tabela periódica, o silício está bem pertinho do oxigênio. Então não existe uma diferença de eletronegatividade. O que acontece ali é puramente compartilhamento de elétrons, e através de métodos hidrometalúrgicos é muito difícil dissolver sílica. A gente precisa de um meio muito agressivo do tipo ácido fluorídrico, e esse meio não é muito utilizado em hidrometalurgia. Tá? Então aqui os mecanismos que a gente precisa estudar são esses mecanismos químicos. Tá? Vocês viram aqui 4 mecanismos diferentes, e eles são dedicados a tratar sólidos com ligações intermediárias entre iônicas e covalentes. Tá? Eu podia aqui botar no meu livrinho, aqui tem uma vasta gama de exemplos, tá? Mas eu acho que é um pouco desnecessário. Vocês, se vocês tiverem dúvida de como ocorre alguma coisa, vocês podem me perguntar, ou se tiver curiosidade, eu posso inclusive mostrar para vocês diversos modelos de dissolução específicos, tá? Mas aqui eu tentei apresentar modelos básicos aqui, tá bom? Então acho que o que eu tinha para falar na aula de hoje era isso. Eu agradeço de todos a atenção, tá? Espero que tenha ficado claro, tá? E peço desculpas pela presença e participação especial dos meus cachorros, tá? Que hoje estavam bem ativos, né? Então agradeço novamente de todos a atenção e até a próxima aula, onde a gente vai ver mais 2 métodos de lixiviação e os nossos 2 últimos mecanismos de lixiviação, tá bom? Então a aula de hoje era isso, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau!